15ª etapa do Giro de Itália de Fiume Veneto a Asiago, 219 quilômetros e quase 4.000 metros de elevação acumulada, incluindo 3 sprints intermediários e 3 metas de montanha, mas com Monte Grappa de primeira categoria e o Dore de segunda categoria, que iam testar as pernas dos ciclistas que lutam pela classificação geral. O italiano Gilles Ciccone da Lidl Trek não compareceu à largada, ele sofreu um forte impacto com o acidente de ontem. E logo após a largada oficial, foi o belga Wout van Aert que partiu para o ataque, mas ele foi logo neutralizado e o pelotão compacto chegou à meta volante com 30 km de prova. O primeiro sprint intermediário foi muito disputado, com o líder da classificação por pontos, Mads Pedersen, passando em primeiro na meta, com Jensen Plumright da Alpecin em segundo e Olaf Koy da Visma em terceiro. Logo depois, 5 ciclistas se destacaram do pelotão e chegaram com menos de 1 minuto de vantagem no início da subida da muralha do Cadel Pódio, de quarta categoria, com 1 km, mais 12% de elevação média. Nicola Conti da Astana foi o primeiro a chegar ao topo, com diversos ataques no pelotão principal, colocando em dificuldades o italiano Antonio Tiberi da Bari Vitórios. A primeira hora de prova teve 50 de média, e um contra-ataque separou o grupo, com 34 ciclistas, incluindo Marco Frigo da Israel Premier Tech, que foi o primeiro a passar na meta volante. De Preto da Diego Lula, Matias Vacek da Lidl Trek e Nicola Conti da Astana foram os primeiros a chegar no Monte Grappa, abrindo quase 4 minutos para o pelotão que tinha o controle da UAE, com a equipe Movistar conduzindo o Ener Rubio no grupo perseguidor. Numa serra de 25 km a 6% de inclinação média, muitos ciclistas estavam em dificuldade, incluindo Davi Gaudu da Grupama FDJ. A Movistar apertava o passo para conduzir o Ener Rubio, colombiano que estava em 14º na classificação geral, a 4 minutos e 20 do líder. Steinhauser e Fortunato seguiram na perseguição de Nicola Conti, que estava na frente da prova, enquanto a equipe Ineos marcava o tempo na frente do pelotão, que estava com 3 minutos de atraso para os líderes. E antes de chegar ao topo do Monte Grappa, o campeão colombiano Egan Bernal partiu para um ataque, mas com o líder geral, o tourinho mexicano sempre muito atento. Logo atrás, o equatoriano Richard Carapaz saltou na roda formando um trio latino. Porém, ainda com uma boa vantagem, Lorenzo Fortunato, o rei da montanha, passa em primeiro no topo do Monte Grappa, pegando 40 pontos. Agora com mais de 100 de vantagem na disputa pela malha azurra. Na descida da serra, um novo grupo com 11 homens formava a ponta da prova, incluindo Peio Bilbao, Nicolas Prudhomme, Marco Frigo, Carlos Verona e Garofoli. E a 80 quilômetros do final, Ayuso, Roglic e Tiberi estavam em dificuldades. Porém, eles conseguiram encostar no grupo do Malha Rosa no vale antes da última escalada do dia. O grupo de 11 homens na cabeça de carreira chegava a abrir mais de 1 minuto do pelotão principal para iniciarem na frente da prova a escalada de 16,5 km a 5,5% de inclinação média. O espanhol Carlos Verona da Lidl Trek foi o primeiro a atacar, faltando 43 km para a chegada. O italiano Filippo Zana também forçou o ritmo e seguia na perseguição do espanhol Carlos Verona, que ainda passou com 30 segundos de vantagem sobre o Zana no quilômetro Red Bull. Zana teve a companhia de Garofoli, enquanto no pelotão era novamente o Richard Carapaz que testava as pernas do tourinho mexicano, que se defendia muito bem, trazendo com ele de roda Juan Ayuso e Egan Bernal. E Primož Roglic e Tom Pidcock foram os primeiros a sentirem o ataque de Carapaz, enquanto Carlos Verona passava em primeiro no topo do Dore. Simon Yates também forçou o ritmo, trazendo com ele Derek Dee, Egan Bernal, Del Toro, Max Pohl e Storer. Um trecho ondulado marcava os 20 km finais de prova, e a 7 km do final, Primož Roglic já tinha quase 3 minutos de atraso. Liderando sozinho a prova, seguia o espanhol Carlos Verona da Lidl Trek, que depois de 13 anos no World Tour, conquista a sua segunda vitória profissional, a primeira no Grand Tour, completando a etapa em 5 horas e 15 minutos, com 41,6 de média. E apesar de ter perdido seu capitão Gilles Ciccone, a Lidl Trek conquistou a 6ª vitória nesse giro. O grupo com Bernal, Del Toro e Carapaz chegaram 30 segundos depois e Primož Roglic cruzou a linha com 2 minutos de atraso. Festa em família para Carlos Verona, num dia especial onde o gregário recebe a anuência para conquistar uma vitória solo. E na confirmação dos top 10, Florian Stork foi o segundo, Christian Scaroni o terceiro e Romain Bardet o quarto. E na classificação geral, o ciclista mexicano Isaac Del Toro da UAE mantém a sua vantagem de 1 minuto e 20 para Simon Yates e 1 minuto e 26 para Juan Ayuso, com Primož Roglic caindo para 10º. Fique ligado no Giro no The Sports.